Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a aula 8, aula da frente A, página 89, que diz respeito às duplas desigualdades. Bom, vamos recordar um pouquinho sobre desigualdade. Desigualdade nós temos quando é apresentado numa determinada expressão para nós aqui os sinais de menor que, menor igual a que, maior igual a que corresponde às inequações. Numa inequação, diferentemente de uma equação, na equação, quando eu tenho apenas o sinal de igual, aquela situação constitui lá uma igualdade de um determinado valor único. Ou, no caso de uma equação de segundo grau para 2 valores, de uma de terceiro grau para 3 valores, 3 raízes, né? E assim sucessivamente. Já na inequação, nós temos um intervalo numérico que corresponde a trazer para nós a verdade da sentença, tá? Só para a gente recordar isso aí, porque a gente já tinha visto. Agora, como é que a gente vai tratar de uma dupla desigualdade? Bom, nessa situação, você tem que estar atento, e nessa primeira aula, como é um início, nós vamos trabalhar sempre com a incógnita x centralizada entre a primeira e a segunda desigualdade. Nessas situações, a forma de resolução ela é muito simples, tá, gente? Como que se dá a resolução de uma inequação desse tipo, Pro? Nós vamos trabalhar como aquele primeiro momento que nós tínhamos lá para a resolução de equações, que é sempre isolar a incógnita. Então, aqui, ó, nós vamos começar pelo termo independente, o menos 5. Ele é o mais distante de x, né, em termos de operações matemáticas. Então, esse menos 5 aqui, ó, nós vamos fazer o que com ele? Nós vamos trabalhar com ele no mesmo formato que nós tínhamos da equação, passando com a operação inversa ou trabalhando com a operação inversa, mas agora não somente para um membro, mas para 2 membros. Então, nós vamos ter aqui, ó, o menos 5, ele vai passar com a operação inversa. No caso aqui, eu tenho 5 que está subtraindo, eu vou trabalhar com ele nas duas pontas, na ponta da esquerda e na ponta da direita, somando. Então, nós vamos ficar com a seguinte situação. Eu já tinha o menos 1, vou trabalhar agora com mais 5, menos 1 do lado esquerdo, mantendo somente o 4x agora centralizado. Tenho o 0 e vou trazer também esse menos 5, né, com a operação inversa, adicionando para a direita. Então, eu tenho para a esquerda e para a direita. Eu trabalho as duas pontas ao mesmo tempo. Aqui, então, no caso, eu vou fazer meu cálculo. Eu tenho 5 e devo 1, então eu vou ficar com 4. Eu não tinha nada e agora tenho 5, então eu tenho 5. Agora, para a próxima etapa, eu tenho 4 que está multiplicando x. Então, eu vou tirar esse 4 aqui do centro, com a operação inversa. Então, esse 4 agora para nós, ó, eu tenho que trabalhar ele com a operação inversa nas duas pontas. Então, se eu já tinha 4 na esquerda, esse 4 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Isso aconteceu na esquerda, mas também vai acontecer na direita. Esse 4 também vem dividindo a direita. E aqui eu vou finalizar com um cálculo bem simples. 4 dividido por 4, 1. Manter o sinal da desigualdade. Como 5 dividido por 4, ele vai me dar um valor decimal, eu posso pura e simplesmente adequar para deixar no formato de uma fração irredutível.